Saudamos a todos os nossos amigos, amigas, irmãos e irmãs com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos agradecidos a Deus, felizes por podermos estar juntos mais uma vez com vocês para estudarmos a Bíblia e iniciarmos hoje mais uma semana de estudo. Será o nosso último estudo sobre esta série Fogo da Provação. Nós queremos agradecer a todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas e também agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando conosco os estudos da Bíblia. Mandamos aqui um alô especial para os irmãos do pequeno grupo Guiados pela Fé. São lá de Alta Floresta, em Mato Grosso. Que Deus abençoe a todos vocês do pequeno grupo. Virgínia Faria é de Tamoios, Cabo Frio, Rio de Janeiro. Helena Lopes é de Salvador, na Bahia. Francisca Duarte é de Teresina, em Piauí. Maria Rosa é de Goiânia, em Goiás. Ivani Elias é de Ponta Grossa, no Paraná. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e sempre mandaremos alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e Pai que estás nos céus, aqui estamos diante da Tua presença, agradecidos pelas bênçãos que tens concedido a cada um de nós, por mais um dia que estamos tendo, que nós possamos viver esse dia na Tua presença, ouvindo a Tua voz e fazendo a Tua vontade em nossa vida. Abençoa, Pai, o estudo que iremos fazer, que o Teu Espírito Santo fale à nossa mente, ao nosso coração e também abençoe todos aqueles que porventura passam por problemas, por lutas, por dificuldades. Tu conheces as necessidades de cada um. Conceda as vitórias conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Durante as últimas semanas, nós passamos aqui discorrendo sobre esse tema de sermos provados no fogo e vimos como que Deus trabalha com cada pessoa, com cada ser humano, para poder tê-los junto a si. Deus, Ele não quer nos perder. E muitas das vezes Ele permite que passemos por determinadas situações para que possamos buscá-lo, para que possamos ter mais comunhão com Ele. E durante todas as semanas, então, nós fomos vendo dentro da Palavra de Deus que é necessário nós suportarmos a provação, porque através da provação nós estamos sendo purificados, nós estamos sendo aperfeiçoados para podermos estar com Cristo um dia na eternidade. E sempre dissemos também que tudo isso que nós passamos aqui em nossa vida, Jesus também passou. Jesus, quando esteve aqui na terra, Ele foi tentado, Ele foi provado e Ele veio para morrer por cada pecador, por cada ser humano. E todos aqueles que crerem neste sacrifício de Jesus e aceitarem a Jesus em suas vidas, passarem pelas águas, estarão com Ele na eternidade. E essa semana, para finalizar esta nossa série, Fogo da Provação, nós vamos falar especificamente de Jesus e o crisol que Ele passou, as provas, as lutas, as dificuldades que Jesus teve para poder nos mostrar que nós também podemos ser vencedores e, acima de tudo, Jesus sofreu tudo isso por mim, por você, para nos garantir a vida eterna. Porque como nós lemos na Palavra de Deus, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A morte que fala aqui a Bíblia, o salário do pecado é a morte, não é essa morte que ocorre todos os dias. Familiares que nós perdemos, de pessoas que nós conhecemos, que descansam. É a morte eterna, é a morte de que a pessoa nunca mais vai ter uma oportunidade para se redimir e para poder aceitar Jesus. Essa foi a morte que Jesus veio pagar, a morte da eterna separação de Deus. E quando Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, ouviram do próprio Deus que eles não deveriam comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que eles comessem eles morreriam, então, Deus havia orientado Adão e Eva, mas infelizmente nós somos curiosos e às vezes nós queremos provar se realmente é assim, como a Bíblia está dizendo, e nós então
nos arriscamos, sabendo o que Deus quer de nós, mas com o nosso desejo, a nossa curiosidade, nós então vamos e fazemos aquilo, e aí depois nós sofremos as consequências. E assim aconteceu com Eva, quando ouviu a serpente falando. Ela estava exatamente naquela árvore que Deus disse para que não comessem daquele fruto, e Eva ficou encantada com a serpente falando, e a serpente, que era Satanás, que estava incorporado ali, disse: não, vocês não vão morrer, os olhos de vocês vão se abrir e vocês serão conhecedores do bem e do mal. E então Eva tomou do fruto e comeu, percebeu que não havia acontecido nada, também ofereceu a Adão e Adão comeu. A partir daí, entrou o pecado no mundo. Satanás, ele é sagaz, ele é astuto. Ele sabe como nos enredar. E é por isso que nós precisamos estar sempre em comunhão com Deus, fazendo a vontade dele em nossa vida, para que nós também não caiamos nas ciladas do inimigo. Mas mesmo assim, poderemos cair. Só que, se nós cairmos, nós poderemos nos levantar. Como? Pedindo perdão a Deus, reconhecendo que falhamos, que erramos, que pecamos. Deus nos perdoa e continuamos a caminhada. Adão e Eva sofreram as consequências e até hoje nós sofremos essas consequências. E Jesus, ele então, como estava já previsto por Deus, que se o homem pecasse, Jesus haveria de vir para morrer em lugar do ser humano para pagar o preço do pecado. E Jesus então é chamado de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi morto antes da fundação do mundo. Por quê? Morto antes da fundação do mundo? Porque já havia sido tomada a decisão de que se o homem pecasse, Jesus viria para dar a vida pelo ser humano. Por isso que ele é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. E a palavra de Deus nos diz que nos últimos momentos de vida de Jesus, ele lá na cruz do Calvário, ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Mateus capítulo 27, verso 46. Jesus ali sofrendo as dores da morte eterna, da separação de Deus. Jesus, ele pediu ao Pai que, se fosse possível, ele não passasse por esse momento, por esse cálice, mas ele estava disposto a fazer a vontade do Pai. O Pai não livrou Jesus dessa morte porque era o nosso destino que estava em jogo, a vida eterna ou a morte eterna. E Deus não pôde fazer nada. Jesus então foi até a morte e morreu em nosso lugar. Ele cumpriu o propósito de Deus. E agora, depois que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, ele voltou para os céus, ele está estendendo o convite a todos nós. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus está nos convidando a cada dia, a cada momento. Todas as lutas, os problemas que nós enfrentamos, estamos cansados deste mundo de dor, de sofrimento. Venham a mim, Jesus quer nos dar a vida eterna. Precisamos crer, irmãos. Precisamos aceitar este convite, para que nós possamos, muito em breve, estarmos livres deste mundo de dor e sofrimento e vivermos eternamente com Jesus. É por isso que nós suportamos com paciência a provação, as tribulações, as lutas, as dores, os sofrimentos, na certeza de que algo muito melhor está preparado para cada um de nós. Jesus, então, quando ele veio aqui, viveu uma vida como todos nós vivemos, e em Lucas capítulo 2, no verso 7, nós lemos: Ela deu à luz seu primeiro filho, um menino, envolveu-o em faixas de pano e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Jesus, Deus poderia ter escolhido Jesus nascer num palácio, como um rei, filho de rei, mas não, Deus escolheu que Jesus nascesse num lar humilde, um lar pobre. Não tinha lugar para eles passarem aquela noite, porque Belém estava superlotada, havia o decreto para que todos fossem e se recadastrassem. Era um censo que estava sendo feito e Belém estava superlotada. Não havia lugar nas hospedagens, nas pensões, nos hotéis da época. Não havia para eles lugar. E então dos donos de uma das hospedarias se compadeceu, porque Maria estava para
né, ter bebê, estava em estado bem adiantado de gestação. E então ele disse: olha, eu tenho um lugar aqui atrás, uma estrebaria onde os animais ficam, se vocês quiserem passar a noite aqui, para não ficar na rua, no relento. E ali Maria deu à luz, ali Jesus nasceu, num lar pobre, num lar humilde. E então quando nós lemos aqui em Mateus capítulo 2, nos versos 1 a 18, nos diz assim: Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado e com ele todo o povo de Jerusalém. Reuniu os principais sacerdotes e os mestres da lei e lhes perguntou: onde nascerá o Cristo? Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. E você, Belém, na terra de Judá, não é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá um governante que será o pastor do meu povo Israel. Então Herodes convocou os sábios em segredo e soube por eles o momento em que a estrela tinha aparecido. Vão a Belém e procurem o menino com atenção, disse ele. Quando o encontrarem, voltem e digam-me para que eu vá também e o adore. Você pode continuar lendo aqui até o verso 18, mas nós sabemos que a intenção de Herodes era tirar a vida de Jesus, logo recém-nascido. Ele disse: vão lá, vejam, procurem onde Jesus está, porque eu também quero ir adorá-lo. Desde a infância, desde o nascimento, Jesus foi perseguido, Jesus sofreu, Jesus passou pelo crisol, mesmo sem saber nada, era recém-nascido. E sabemos que quando Jesus foi encontrado pelos reis magos, já havia cerca de 1 ano e meio para 2 anos que Jesus tinha nascido. Jesus não estava mais na estrebaria, como nós vemos nas encenações de Natal, não é? Os pastores, sim, eles foram lá na estrebaria, viram a Jesus, mas os magos chegaram 1 ano e meio a 2 depois. Jesus já estava numa casa. E então foram orientados por um anjo para que voltassem por outro caminho para que Herodes não soubesse onde estava Jesus e tirasse a vida dele. E aí o anjo apareceu para José e Maria e disse para eles irem para o Egito para evitar que Jesus fosse morto. Então, sempre Jesus foi perseguido, mesmo sem saber nada que estava acontecendo. Ele passou por estes momentos em sua vida. E nós também temos esses momentos que nós passamos, que às vezes nós nem estamos sabendo que está acontecendo conosco. Mas vejam como que Jesus sofreu. Por exemplo, em João capítulo 1, no verso 46, João capítulo 1, verso 46 diz assim: Nazaré, exclamou Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus nasceu em Belém e foi criado em Nazaré. E Nazaré tinha uma fama muito ruim. As piores pessoas viviam em Nazaré e ali Jesus cresceu. E Jesus, ele não tinha tendência para fazer coisas erradas como nós temos, porque Jesus ele foi gerado pelo Espírito Santo, ele foi um ente santo que Maria gerou, e ele não tinha tendência para o pecado como Adão e Eva não tinham antes do pecado. E nós nascemos com essa tendência do pecado, e Jesus não. Agora imagine Jesus crescendo e vendo todas aquelas crianças, tudo o que acontecia ao redor. O que será que passava pela mente de Jesus? Imagine como que Maria se preocupava em dar a Jesus a melhor educação, a melhor orientação para que não se envolvesse com aquelas crianças, com aquelas pessoas más que viviam em Nazaré. É tanto que Natanael perguntou: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas Filipe disse: vem e vê. E Natanael foi, viu e passou a ser um discípulo de Jesus também. Nós, irmãos, também passamos por esses momentos difíceis em nossa vida, mas nós temos que saber como convivermos com tudo isso sem nos envolvermos, assim como Jesus também passou por todas essas situações, mas não se envolveu. Ele continuou sendo um ente santo até a sua morte, até a sua ressurreição, e continua sendo santo. Ele não pecou, nem por atos, nem por pensamentos. Infelizmente nós pecamos, mas nós temos Jesus que nos perdoa e que nos salva. Nós agradecemos a todos que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã, Deus assim nos permitindo. Mas não nos esqueçamos, amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. 1 Pedro capítulo 4, verso 12. Que Deus nos abençoe.